Boa tarde, meus queridos irmãos. Que a graça, a paz, a proteção, o consolo, a presença do Espírito Santo de Deus estejam aí com vocês, aonde vocês estiverem. Vamos, nesse momento, nos unir com o coração no trono do Senhor. Vamos tentar nos alegrar na presença do Senhor, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força para continuar. Nesse domingo é comemorado o Domingo de Ramos. Boa notícia, porque nós conhecemos a história, nós sabemos que Jesus está então entrando em Jerusalém, e ali é a última semana do seu ministério. E o que é que diz a história? Que Jesus cumpriu o seu ministério, ele foi até o fim, e por isso nós estamos aqui unidos no mesmo Espírito, porque Jesus triunfou naquela cruz por mim e por você, amém? Vamos lá, eu quero ler alguns versículos do Salmo 16, que é um salmo davídico, que diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio, ao Senhor declaro, tu és meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Versículo 5: Senhor, tu és a minha porção, o meu cálice, és tu quem garantes o meu futuro. Novamente: Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. É assim que diz o Salmo de Davi, e nós cremos nisso. O Senhor está aqui, o Senhor está presente nas nossas vidas, a companhia do Senhor não falha, e eu quero nesse momento orar para iniciarmos o culto, e eu gosto sempre de lembrar, prepare o seu ambiente aí onde você está, se consagre, fale com seus filhos, concentre-se, porque a distração, para com a palavra de Deus, a distração para esses momentos, ela não é bem-vinda, porque nós precisamos da palavra, nós precisamos colocar o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente naquilo que nós estamos fazendo, e eu sei que em casa é um pouco mais difícil, mas é possível. Então tome todas as medidas necessárias para tal, amém? Vamos orar então, lembrando sempre, a alegria do Senhor é a nossa força. Espírito Santo de Deus, nós confiamos na união que o Senhor promove no corpo de Cristo. Nós confiamos na Tua presença em nossos corações, por isso dizemos que temos o mesmo Espírito. És Tu quem nos une e nos abençoa, onde quer que estejamos, nos nossos lares, ou no futuro em outro lugar, que a Tua presença esteja conosco para louvar a Ti, para louvar o nosso Deus nesse momento, para engrandecer o Teu nome, para ouvir a palavra Tua que vem no sentido da nossa necessidade, que vem para nos edificar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós consagramos o louvor, a palavra e tudo que vamos ter nesse culto. Amém, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor agora nesse momento. Aqui vão aparecer a letra dos louvores, você pode cantar aí na sua casa. Amém? Amém, Zani? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Louvado seja o Senhor. E a gente quer entrar diante do Senhor, pedindo a Ele: Senhor, acende o fogo do Teu Espírito em nosso coração. Nós queremos estar com o nosso coração cheios do próprio Deus. Não deixe meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a aflição morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre
ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim, meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir, por seu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, ouvindo, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Aleluia, Senhor. Acende o fogo do teu espírito, a chama do teu espírito que arda no nosso coração, na nossa alma. E mesmo em tempos como esse tão difícil, por causa de quem o Senhor é, nós podemos estar diante de Deus e dizer: Senhor, Tu és bom. Não é apenas a bondade de Deus, eu estava falando, não é o que Ele faz, é o que Ele é. Deus é bom. Independente da circunstância, independente da situação que eu e você possamos estar vivendo hoje, Ele é bom. E a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor dura para todo sempre. E por isso, nós podemos estar juntos como igreja do Senhor. Esteja você aonde estiver, nós estamos unidos no Senhor, porque Ele é bom. E Ele é digno de ser exaltado. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Diga com seu coração: Tu és bom, bom, oh, oh.
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais. Eis que estou convosco todos os dias. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. 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 Aleluias, aleluias. Tu és bom, Senhor, o meu esconderijo, o meu refúgio, a certeza de um novo amanhecer. E mesmo nos dias ruins eu posso simplesmente correr para os teus braços e me jogar lá, porque eu sei que há um lugar para me acolher, para me receber, para me confortar, para encher o meu coração de esperança. Esse lugar é nos teus braços, Senhor. Obrigada, porque sempre podemos correr para o Senhor, sempre podemos correr para os teus braços de amor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei quem és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei quem és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é
é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Estamos seguros no teu amor, Senhor. No teu amor, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós queremos orar nesse momento, colocando os enfermos, colocando as pessoas das nossas famílias, da nossa comunidade que estão passando pelo vale nesse tempo. Queremos orar, e vocês sabem que no grupo da igreja nós temos lá uma lista de oração. Então eu quero que você olhe para essa lista. Eu quero convidar a cada um a se solidarizar com quem está numa situação ruim nesse momento, adoecidos. E lembrar que... esqueci o que eu ia falar. Esse espírito da intercessão é o espírito que nos une, é o Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos orar assim. Eu quero que nós estamos espalhados pela cidade, era isso que eu ia falar, me lembrei. Eu vou orar nesse momento também aqui, e eu quero que você ore pelos hospitais, que vocês orem pelos hospitais que estão próximos à casa de vocês, tá certo? Eu vou colocar aqui na nossa oração o hospital da Unimed, mas a gente sabe que todos os hospitais têm pessoas lá, e nós podemos agora nesse momento nos solidarizar com elas, amém? Vamos orar então. Eu quero que você comece a fazer essa oração aí na sua casa, aonde você estiver. Pense nessas pessoas. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Juntos oramos, Pai. Juntos com a comunidade espalhada pela cidade, nós lançamos a nossa intercessão ao Teu trono, Senhor. Querido Deus, nós queremos colocar diante de Ti os enfermos que estão ali no hospital da Unimed. Queremos pedir a presença do Teu Espírito Santo envolvendo os 4 cantos daquele lugar, Senhor. Consola as emoções, porque quando estamos doentes, ficamos com as emoções abaladas.
precisamos de esperança, e é isso que eu quero pedir, Senhor Deus, para cada um que está lá no hospital da Unimed. Traz esperança, abençoa, Senhor Deus, traz um ânimo dobre para estas pessoas, ó Pai, e que cada enfermeiro, médico, que cada auxiliar que toque na vida dessas pessoas, sejam como mãos de anjos, e elas sintam a melhora, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo está fluindo lá. Colocamos diante de Ti, Senhor Deus, todos os nossos irmãos, as pessoas que estão ali arroladas naquela lista de oração do nosso grupo que está lá no WhatsApp. Faz, Senhor Deus, maravilhas na vida dessas pessoas, Senhor. Cura, restaura, Senhor Deus, abençoa de todas as formas essas pessoas, ó Deus. Assim nós oramos, ó Pai, nos solidarizamos com as pessoas que estão enfermas nos hospitais de Fortaleza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Nós também queremos orar pelas ofertas, queremos interceder pela vida financeira dos irmãos, das pessoas que sustentam essa comunidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós queremos orar pelas famílias dessa comunidade, Senhor Deus. Queremos colocar diante de Ti a fonte de renda, Senhor, de cada um dos irmãos, das irmãs que estão passando por esse momento, Senhor Deus. Em nome de Jesus, o Senhor sabe o que pode ser feito. Leva a alternativa, Senhor Deus. Dá criatividade a todos que são autônomos, Senhor Deus, a todos que precisam correr atrás dos seus sustentos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós pedimos que o Senhor vá além da nossa oração, fazendo aquilo que dá para ser feito na vida e na família de cada um. E assim nós consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queremos dar ao Senhor tudo o que temos, nossa oferta, nosso coração, as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, Ele recebe também. Dar ao Senhor tudo o que você tem, o que você é, porque Ele é digno. Assim queremos ofertar ao Senhor os nossos recursos, os nossos bens, a nossa vida, porque é dele mesmo. É para Ele, e fazemos isso em confiança de que Ele tem cuidado de nós. Tudo a Cristo a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a Ti entrego, quero ser somente
submisso à tua vontade, como os anjos lá nos céus. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego. Oh, eu sinto teu amor transformando a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluias, aleluias. Aleluia. Essa semana, o pastor Domingos e a pastora Doralice estão em Juazeiro, que infelizmente, né, o irmão da pastora Doralice veio a falecer por complicações do Covid, então eles estão lá com a família nesse momento de perda. O pastor Saulo vai nos trazer a palavra e nós queremos cantar, né, mais uma vez, um louvor, preparando os nossos corações para ouvir essa palavra, então, que Deus tem para nos dar. Amém? Amém. Tem uma canção que tem me ajudado a permanecer sã no meio dessa confusão, no meio de tantas dores, no meio de tantas perdas, né? Ultimamente, essas 2 semanas foram tão difíceis, esse último ano, né? Mas de muitas perdas. E essa canção diz assim: Consolador querido, o que seria de mim se você não estivesse comigo? Nós temos um Consolador, nós não estamos só. A promessa de Jesus foi: eu estou com você todos os dias da sua vida. Ele nos deixou Consolador na mais profunda dor, na tribulação pior que for. Ele está comigo. E por isso, eu posso levantar todas as manhãs e continuar, porque Ele está comigo. Tem dor que a gente sente, o jeito é sentir. Só tem um que nos entende, o seu nome é Jesus. Ele sabe como fala, como cura o coração. Ele supre toda falta, derrama o Espírito e traz consolação. Consolador querido, Espírito Santo querido, o que faria se não estivesse junto comigo? Espírito Santo querido, tudo tem cura, tudo tem cor. Sinto alegria mesmo na dor, é tua presença.
somente. O jeito é sentir. Só tem um que nos entende. O seu nome é Jesus. Ele sabe como fala, como cura o coração. Ele supre toda falta, derrama o Espírito e traz consolação. Consolador, amigo, Espírito Santo querido, o que faria se não estivesse junto comigo? Espírito Santo querido, tudo tem cura, tudo tem cor. Sinto alegria mesmo na dor, é tua presença, tua presença é tudo que eu preciso. Ouvir tua voz faz acalmar meu coração ferido. Unge meus olhos com colírio, faz-me enxergar a tua face. Sou teu, Jesus, somente teu. Tua presença é tudo que eu preciso. Ouvir tua voz faz acalmar meu coração ferido. Unge meus olhos com colírio, faz-me enxergar a tua face. Sou teu, Jesus, sou teu, Jesus, sou teu, Jesus, somente teu. Sou teu, Jesus, sou teu, Jesus, sou teu, Jesus, somente teu. Sou teu, Jesus, sou teu, Jesus, sou teu, Jesus. Somente Boa noite, queridos irmãos. É uma imensa alegria estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus nesse domingo especial, não é? E todos nós sabemos que esse domingo é um domingo conhecido culturalmente como Domingo de Ramos, não é? Justamente porque relembra o domingo no qual Jesus entra em Jerusalém, não é? Por ocasião de Jesus estar no momento de se aproximar da cruz. Então esse é o seu primeiro passo em direção à sua morte. Aí Jesus antes vai com seus discípulos a Betânia, passa pela casa de Lázaro, tem aquele episódio em que a irmã de Lázaro joga um perfume nos seus pés e enxuga-lhes os cabelos, não é? Mas depois dali ele sai e tem aquele momento que ele realmente chega, não é, em Jerusalém, não é? O Domingo de Ramos apresenta justamente esse momento da história de Jesus em que o nosso mestre decide entrar em Jerusalém e enfrentar aquilo que estava preparado. Então nós vamos ler hoje, juntos, o que está escrito no livro de João, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 15. E diz assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor.
E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Esse momento de João 12, que também é descrito no livro de Mateus, é o que nós conhecemos como o episódio do Domingo de Ramos. Semana que vem, próximo domingo, será o domingo de Páscoa. Então, por isso que eu trouxe hoje uma reflexão para a gente meditar e ouvir de Deus a respeito do que esse episódio, essa passagem pode nos ensinar. Não é? Uma coisa que eu queria trazer nesse momento é justamente um contexto, né, histórico daquilo que estava acontecendo, no momento em que você observa Jesus Cristo entrando em Jerusalém, não é, ali por ocasião da Páscoa. As pessoas, elas estavam chegando para a Páscoa, já estavam chegando em Jerusalém. Então, era uma celebração muito especial para o povo de Deus, onde vinham pessoas de vários lugares do mundo, se reuniam ali em Jerusalém para celebrar a grande festa dos judeus, que até então tinha a conotação, eles celebravam de forma muito veemente, com muita força, justamente a libertação a libertação que Deus deu ao povo da escravidão do Egito, levando, não é, para a terra prometida. A palavra Páscoa quer dizer passar por cima, não é? Então, os judeus, todos os anos, eles comemoram, até hoje, essa grande festa, que é a festa da Páscoa. E aí as pessoas começam a chegar já muito tempo antes, há uma semana antes, as pessoas já estavam ali. Né? Todo mundo estava, agora voltando lá para a época de Jesus, todo mundo estava mais do que nunca ansiando por um libertador. Justamente porque naquele momento, politicamente falando, o povo judeu estava debaixo do Império Romano. E o Império Romano era um império extremamente opressor. Não é? Então as pessoas queriam, porque queriam se libertar daquela opressão de escravidão. E eles tinham recebido profecias, não é, do Messias, e eles imaginavam, né, que realmente o Messias iria libertá-lo daquela opressão romana. Agora imagina, de repente você lida com alguém, com o próprio Jesus Cristo, né, uma pessoa simples que vem da Galileia, mas que Jesus começa a desencadear, a fazer vários tipos de milagres poderosos. As pessoas, há um dia atrás, estavam as multidões, justamente porque Jesus estava na casa de Lázaro, aquele que ele tinha acabado de ressuscitar. Entende? Então as pessoas sabiam que ele era poderoso, sabiam que ele tinha tudo para ser o Messias. Não é? E aí chega a ocasião da Páscoa, Jesus aparece em Jerusalém, vai para Jerusalém, e aí acontece isso que nós acabamos de ler. Esse primeiro momento da nossa meditação é justamente para a gente entender um pouco a expectativa das pessoas, não é? O que está enquadrado aqui, justamente nos versículos 12 e no versículo 13, tá? E aí nós vamos dar uma olhada agora no versículo 13, que diz assim: tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Hosana, o que significa essa palavra Hosana? A palavra Hosana, ela vem do aramaico e significa salve-nos. Salve-nos dos nossos inimigos. Então Jesus é recebido em Jerusalém com gritos de certa forma desesperadores e pedindo: por favor, salve-nos dessa opressão que nós estamos vivendo. A expectativa dessas pessoas era justamente, ao pegarem os ramos e se curvarem diante de Jesus, era justamente: nós te seguimos, nós nos curvamos diante de ti e nós vamos contigo aonde você quiser, de forma que você nos liberte da opressão dos romanos. Então nós temos uma adoração pública, clamando Jesus como o Deus bendito, como o Rei de Israel, e isso é verdade. Mas a aplicação que aquele povo tinha era uma aplicação política, não é? Porque na cabeça das pessoas,
O propósito do Messias era libertá-lo daquele momento da opressão romana. Mas o que é interessante é justamente porque o coração de Jesus, Jesus quando veio à Terra, ele não vem apenas para evangelizar pessoas, mas ele vem para evangelizar pensamentos, ele vem para evangelizar sistemas, ele vem para evangelizar valores. E aí o curioso nesse aspecto é a maneira como Jesus Cristo decide responder diante das pessoas. E aí no versículo 14 ele diz assim: Jesus achou um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Então nós temos a expectativa do povo e a maneira como o nosso rei responde. Assenta-se sobre uma jumenta e entra em Jerusalém montado num jumentinho. Não é? E é por isso que o título da nossa mensagem é justamente a teologia do jumentinho. O que é que nós podemos aprender a partir dessa situação, desse episódio tão importante? Grande parte da nossa mensagem hoje vai ser justamente, nós vamos pegar esse link dessa profecia e nós vamos dar uma olhada nessa profecia, palavra por palavra, para a gente compreender ou tentar compreender o que essa profecia fala a respeito do Rei dos Reis e fala a respeito do seu reino. Então, essa profecia que se cumpriu quando Jesus vem montado no jumento, ora, imagina, Jesus poderia ter escolhido uma forma qualquer para chegar a Jerusalém, mas ele escolhe justamente chegar no jumentinho. Esse evento se liga àquele momento, naquele momento há uma profecia muito especial do Antigo Testamento, que foi feita, registrada pelo profeta Zacarias, e a qual eu gostaria de ler aqui com os irmãos. Então, abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e versículo 10. Através dessa profecia, nós vamos tentar compreender a direção que o Pai, que o Rei, nos dá para o seu reino, enquanto nós estamos aqui. Veja só. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Israel. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Os irmãos já estão acostumados comigo que quando nós começamos a ler a Bíblia e fazer alguma meditação, eu sempre procuro extrair aquilo que a determinada passagem representa ou demonstra no caráter de Deus, não é? Então, nós vamos olhar agora para essa primeira expressão. Alegra-te muito, ó filha de Israel. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti. Aqui nós podemos dizer, queridos, a atitude correta que nós podemos ter diante do reino de Deus. O reino de Deus não é um reino que vem para nos destruir, nos deixar preocupados, mas é um reino que tem que gerar no nosso coração uma alegria. Quando nós estamos no discernimento, né, quando nós estamos vendo a vida a partir da perspectiva do reino, não é? Nós não nos esmorecemos diante das notícias nem do contexto que a gente está vivendo, seja ele qual for. Não estou dizendo aqui que a nossa postura, que nós somos irredutíveis ou que nós não temos coração. Não é isso. Mas é que nada é capaz de roubar a esperança daqueles que sabem o reino que pertencem. Então, quando o profeta diz assim, alegra-te muito, né? Você pergunta, tá, eu preciso me alegrar, mas por quê? E aí ele diz, eis que o teu rei virá a ti. A atitude correta, alegra-te muito, porque tem uma base,
uma razão correta. E a razão correta é que o rei está vindo. Quando nós temos essa percepção de que o Rei Jesus, ele está vindo, o nosso coração exulta de alegria, porque os planos de Deus são planos de paz, são planos de amor, são planos de reconciliação e não planos de divisão, nem planos de guerra. Não é? E aí ele começa a descrever o caráter desse rei. E a primeira coisa que ele mostra aqui é justamente o justo. O teu rei virá a ti, justo. E isso, queridos, está completamente conectado com o Novo Testamento, com o reino de Deus, porque a justiça desempenha um papel central no reino de Deus. A justiça, ela é aplicada não da forma como as pessoas acham, do que significa justo ou injusto, mas da forma como Deus considera justo ou injusto. E eu já tenho dito que se nós queremos trabalhar com Deus, nós temos que ler o dicionário de Deus. E como que Deus define as coisas? E como que Deus define o que é justiça? Onde se aplica aqui? Toda injustiça é fruto do pecado. Não há injustiça sem pecado. E o pecado, nós sabemos, é transgressão. O pecado, a Bíblia já diz, é quando alguém vê o bem que precisa fazer e não faz. Então, se nós queremos justiça, nós temos que trazer o conceito do pecado. Se nós tirarmos o conceito do pecado através de um relativismo, de uma permissividade, achando que cada um faz o que quer da própria vida, nós estamos comprometendo diretamente o que significa justiça. Mas se nós queremos que o reino de Deus e a sua justiça seja implantado, é preciso ter de forma muito nítida aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus não aprova. Eu não posso interferir nesse código de Deus, porque é Deus quem decide o que é certo ou o que é errado. E a nossa postura como criatura, como filhos de Deus, é aceitar aquilo que Ele determinou como sendo certo ou errado. Essa é a base da justiça, não é? Então, o rei vem com justiça, é um rei justo, e é por isso que esse rei justo se autoproclama como a verdade. Ele já disse, eu sou a verdade, porque a verdade descreve a realidade não de forma relativa, mas de forma absoluta. E aí ele continua, o rei justo é salvador. E aqui nós temos outro aspecto também, que é preciso nós refletirmos sobre o que significa ser salvador, o que significa salvação. Ele vem justamente para nos salvar dos nossos pecados. É o que está escrito lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A salvação de Jesus não é salvação de um sistema, não é salvação de uma situação, de uma circunstância. A proposta de Deus para o homem é justamente nos salvar do pecado. Se nós não entendermos isso, nós vamos continuar tendo uma vida adoidado, como a gente diz, não é? Em que nós temos uma aparência de vida, nós queremos ir para o céu, mas não queremos abrir mão dos nossos pecados aqui. Então, quando nós observamos o mal que há no mundo, as situações, as injustiças, nós temos que conectar diretamente com o conceito de pecado. E a solução que Deus tem para o homem talvez não seja a solução que o homem queira. Porque o homem quer libertação, mas não quer liberdade. Porque a liberdade pede responsabilidade. Aqui, na situação, o povo de Israel queria ser liberto dos opressores romanos.
Mas a proposta de Jesus era outra, era libertá-los não apenas da opressão romana, mas da opressão dos próprios pecados. E o interessante é que o nosso rei, o Messias, ele sabe que todo problema que a gente tem do lado de fora são apenas manifestações de problemas que a gente tem dentro de nós. E que se nós não resolvermos o nosso interior através da salvação dos pecados, nós vamos estar apenas perpetuando um sistema em que iludimos pessoas de certa forma, mas não resolvemos a raiz dos problemas das pessoas. As pessoas hoje elas querem justiça, mas não querem abandonar os próprios pecados. Então, isso é impossível. É impossível. Se nós queremos justiça nos nossos dias, a proposta de Deus para os homens se chama reino de Deus. Não é? É o reino em que ele estabelece o seu senhorio, em que pede de nós o compromisso de não viver mais uma vida de pecado, mas uma vida segundo a vontade de Deus. E aí ele continua a profecia. Ele falou que esse rei é justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho filho de jumenta. E aqui tem um aspecto muito interessante, porque ao invés de Jesus escolher entrar usando um animal de guerra, um cavalo, seja lá o que for, ele usa um animal de carga. E isso daqui representa o caráter servil, o caráter do reino de Deus, a natureza do reino, onde o maior é como o menor. O maior não é aquele que está na posição de cima, mas é aquele que serve. O reino de Deus não confirma as expectativas limitadas das pessoas. As pessoas entravam, um gigante militarizado, e entra Jesus, pobre e montado no jumentinho. Jesus aqui quebra o paradigma da força pela humildade, do poder pela autoridade. Porque melhor do que ter poder é ter autoridade. Melhor do que controlar é governar. E o reino de Deus é o reino do governo de Deus e não do controle. Ora, Deus pode controlar todas as coisas. Jesus poderia controlar todas as coisas, mas por que ele não faz? Porque o controle não demonstra amor. O controle não lhe glorifica. O governo, sim, é voluntário. Ele chama as pessoas para um compromisso de dentro para fora. E isso faz toda a diferença dentro do que nós conhecemos como os planos de Deus e o próprio caráter de Deus. O código de valores dos elementos do reino, eles não são voltados para aquilo que é passageiro. Por isso que Jesus não se preocupa em se mostrar aparentemente grande, porque ele sabe que isso para o reino não significa nada. Quantas vezes, queridos, as pessoas que fazem a diferença não são aquelas que têm posição. As pessoas que têm influência não são aquelas que têm o cargo, mas são aquelas que governam, são governadas por Deus e que governam segundo o direcionamento de Deus. E a gente precisa compreender que para fazer a vontade de Deus é melhor a autoridade do que o poder. É melhor nós nos revestirmos da autoridade que ele nos deu do que buscarmos as forças humanas para trazer aquilo que somente o espiritual ou o próprio Deus é capaz de trazer. E aqui é uma demonstração clara da entrega de Jesus. Quando ele decide entrar na cidade com um jumento, você percebe nitidamente que Jesus estava se entregando tanto a Deus quanto aos seus inimigos. E é o nível máximo de autogoverno. É quando ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Ou seja, Jesus simplesmente não reagia ao que as pessoas faziam. Ele agia de acordo com o que o Pai o orientava. E é essa a maneira como Deus espera que nós vivamos. É assim que Deus estabelece o seu governo.
Se nós somos discípulos de Jesus, é assim que nós temos que agir. Não simplesmente reagir às circunstâncias adversas, mas sair do campo da reação e partir para o campo da ação. E nesse sentido, a ponte que nos tira da reação e nos coloca na ação é um negócio chamado oração. Porque a oração, ela vai nos dar direcionamento, ela vai nos dar sabedoria, ela vai nos dar estratégias de resposta. E nós vamos agir diferente de todo mundo, porque temos recebido do alto o direcionamento. Não é? E aí a profecia continua. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. Aqui ele está lidando com os instrumentos de guerra. Porque o reino de Deus, ele abre mão dos aparatos humanos justamente pelos divinos. Né? O reino, ele funciona de uma maneira totalmente oposta do reino dos homens. A Bíblia diz em Coríntios, né, que a nossa guerra, nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E que armas são essas? A principal arma que nós temos é o fato de nós escolhermos estar do lado certo, do lado da pessoa de Deus. E eu coloco aqui de uma maneira muito resumida. O que faz a diferença é justamente a pessoa de Deus, os propósitos de Deus, os princípios de Deus e, por último, o poder de Deus. Mas começa com uma pessoa. Não adianta eu querer poder sem conhecer a pessoa de Deus. Não adianta eu querer compreender princípios sem compreender propósitos. A pessoa de Deus é justamente a sua natureza e o seu caráter. E os seus propósitos é aquilo que ele quer fazer. Mas aquilo que ele quer fazer não está por si só isolado. Tem uma maneira correta de fazer. E essa maneira correta é a sua forma de ação é o que nós compreendemos como princípios de Deus. Então, quando eu tenho a pessoa de Deus, os seus propósitos e os seus princípios, então eu posso contar com o seu poder. Porque eu estou com a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então nós temos o poder de Deus que vem como provisão de Deus para os nossos dias. E o que é que a gente faz? Nós estamos sendo bombardeados de coisas. Queridos, vamos simplesmente orar e saber, Deus, mas não é apenas orar, abençoa fulano, cura ciclano. Podemos orar sim, mas a oração que vai fazer diferença é, Senhor, como você quer que eu responda? Porque se eu faço as orações, mas eu não estou disposto a ser resposta da minha própria oração, a minha oração, ela passa como um vapor. Eu preciso orar e dizer, Senhor, como você quer que eu responda? E aí nós somos aqueles que oram, mas nos tornamos respostas de Deus. E Deus pode nos dar maneiras específicas de responder. Ele pode colocar no seu coração o nome de alguém para você telefonar. Ele pode colocar no seu coração alguém para você dar uma cesta básica. Ele pode colocar no seu coração alguém para você dar uma palavra, um versículo, ou simplesmente alguém para você jejuar e continuar orando para proteção espiritual. Mas cada um de nós, queridos, nós temos um papel específico no meio desse momento de adversidade que a gente está vivendo. Deixa eu dizer uma coisa para nós como reino de Deus, somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes da cidade. E isso significa, na prática, que nós temos que pedir e clamar a Deus pela nossa cidade. Que não é apenas o pastor Domingos, o pastor Castellani, não são apenas essas pessoas, são pastores. Todos nós somos pastores da nossa cidade, em que Deus quer contar conosco para que a sua vontade venha a ser feita. Mas para isso é preciso entender que não é pelas estratégias humanas.
O reino de Deus, ele coloca o reino das trevas, os reinos humanos, de cabeça para baixo, justamente porque suas estratégias não são, humanamente falando, lógicas. Mas elas são oriundas de uma lógica divina, de uma estratégia divina. E a gente precisa se acostumar com essa perspectiva divina, se nós queremos trazer a vontade de Deus aqui para a terra. Mas não temos como trazer a vontade de Deus aqui para a terra com uma mentalidade terrena, porque nós não conseguimos discernir a vontade de Deus. É por isso que está lá em Romanos 12, que nós precisamos renovar o nosso entendimento para experimentar a vontade de Deus. Não é? E isso, claro, que isso é um processo. Em Daniel capítulo 2, versículo 37, diz assim: Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Não é um vírus que vai dar o veredito final da história humana. Não tem político ou nome maior do que o nome de Jesus. Então a resposta não virá pela televisão, pela mídia, nem pelos homens. Não virá da ONU, nem dos Estados Unidos, nem de Brasília. A resposta vem do alto. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos no alto. Senão nós ficamos para trás, esperando pelo Instagram compreender o reino de Deus e a vontade de Deus. E isso não funciona. Veja o que diz Apocalipse 17, versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Essa daqui é a proposta do reino. É uma proposta de vitória, mas não é uma vitória conforme o nosso dicionário, é uma vitória conforme o dicionário de Deus. E a profecia continua: e ele anunciará paz aos gentios. Isso é tão interessante, irmãos, porque a nossa paz, ela tem um nome próprio. Ela se escreve com letra maiúscula. Ela se chama Jesus. João 16, 33 diz assim: Eu tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ninguém na história é capaz de dizer o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Ele venceu o mundo. Então, nele, nós podemos ter paz. Saulo, na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso desafio é um desafio de percepção, de escolha, onde eu tenho que optar se vou ver a vida a partir dos meus próprios olhos, a partir das opiniões dos outros, ou se eu, de fato, irei tomar uma posição de discípulo, em que coloca Jesus Cristo no centro da minha vida, como Senhor da minha vida, onde não importam mais os meus planos, mas os planos dele, e eu começo a receber direcionamento e percepção dele, e a partir do que ele fala, eu me baseio e respondo. Entende? É isso que quer dizer. E quando nós estamos voltados para ouvir a voz de Deus, então nós começamos a ouvir, a ter no nosso coração paz. Porque a paz vem justamente daquilo que Deus ministra ao nosso coração. É uma paz que excede o entendimento, mas é uma paz possível. Não espere uma paz circunstancial. Há um ano e pouco atrás, nós estávamos, entre aspas, em paz. E bastou um micro-organismo, que a gente nem sabe se é vivo ou se é morto. A gente nem sabe configurar como de fato é. E veja como esse micro-organismo foi capaz de transformar o mundo de cabeça para baixo. Mas nós estamos com o nosso coração firme no Senhor, naquilo que Ele tem para nós. Nós não temos a nossa vida preciosa por nós mesmos, mas esperamos aquilo que Deus tem separado para nós. Quantas vezes nós ouvimos e dizemos que aquilo que Deus tem separado para nós é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou ouvimos.
ou imaginamos. E de fato é. Mas a gente precisa se conectar com essa esperança. Senão, nós perdemos tudo. Nós perdemos tanto o porvir quanto o agora. E isso não é o que Deus quer. Ele anunciará paz aos gentios. Nós somos os gentios. Efésios 2,14 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, ele fez paz. A proposta do reino de Deus é uma proposta de paz. Paz eterna. Pode vir através de lutas, batalhas, pode vir. Mas não é uma guerra eterna. A paz de Deus é eterna. Queridos, eu penso que essa situação tem confrontado muito a nossa perspectiva de vida e tem mostrado, talvez, para muitos de nós, que nós temos acertado a vida muito mais com um olhar terreno do que com uma perspectiva eterna. E quando eu tenho apenas um olhar terreno, eu fico desesperado, porque o olhar terreno mostra que está tudo desorganizado. Mas quando eu tenho uma perspectiva eterna, eu percebo que não. Que nada nem ninguém é capaz de roubar a paz que Deus tem para mim. Então Deus, ele tem o seu reino, ele profetizou, Jesus Cristo entra em Jerusalém montado no jumentinho, dando-nos a pista de qual profecia ele estava se cumprindo ali, justamente para que a gente coloque no centro da nossa vida, no centro do nosso coração, o que significa ser cristão. Nós estamos caminhando para esse tempo de paz. E aí ele continua: e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ele dominará sobre a terra. Essa é a realidade. Domínio aqui significa governo, tá? Não pense você que nenhum império será maior do que o reino. Que justamente o que diferencia império do reino de Deus é que todo império é passageiro. Passou o império persa, babilônico, grego, romano, assírio, todos os impérios passarão. E nós ainda, quando temos uma mentalidade, seja de escravo de um império, ou seja de um imperador conquistador, nós temos dificuldades nesse momento. Mas o reino, ao contrário do império, a visão do reino, ao contrário da perspectiva de império, é uma visão eterna. Que nós fazemos parte e que nós temos que usar todos os dias para confrontar o nosso pensamento, as nossas emoções e o nosso comportamento. Você faz parte de um reino muito maior do que si mesmo. E esse reino é um reino eterno. Veja para onde está indo esse reino. Abacuque 2,14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso daqui é promessa de Deus. Apocalipse 7, 9 e 10 diz assim: depois destas coisas eu olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Comparem com as palmas do Domingo de Ramos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. É essa daqui a imagem do último capítulo. Nós não estamos no último capítulo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo aqueles que se foram, eles não viveram o seu último capítulo. Não viveram o seu último capítulo. E é claro que a separação provoca uma imensa dor. E essa dor, às vezes, vai levar muito tempo para ser digerida, para ser convertida em saudade. Mas um dia, a proposta do reino de Deus é enxugar todas as suas lágrimas. E vai chegar um tempo onde nós não teremos mais dor nem tristeza.
Deixa eu dizer uma coisa para nós, queridos. Nós vamos ter a eternidade toda para ser feliz. Comparando aqui esse texto com o texto que nós vimos, das palmas, no primeiro momento, as pessoas estão esperando um Messias militarizado, com palmas nas mãos, dizendo: Senhor, nos livra dos romanos. Jesus vem num jumento e deixa todo mundo desiludido. Quando Jesus é preso, aquela mesma multidão que estava pedindo para serem libertos pelo Messias, vai ser a mesma multidão que vai gritar: crucifique-o, crucifique-o. E por quê? O que aconteceu? Em menos de uma semana, nós estamos de um momento em que Jesus é recebido com hosana nas alturas, e no outro momento ele escuta a mesma multidão gritando: crucifique. Justamente porque Jesus tinha sido preso. Aquelas pessoas com uma perspectiva mundana não conseguiram compreender a dinâmica do reino de Deus. E olharam para Jesus e se decepcionaram com Jesus, não porque Jesus fez alguma coisa errada, mas porque Jesus não fez o que eles esperavam. E talvez, queridos, nós podemos agora até estar gritando: hosanas nas alturas, nos livra, Senhor, desse mal que estamos vivendo. Mas nós não podemos deixar que, caso não sejamos libertos, a gente venha crucificá-lo daqui a uma semana. O que faz Deus ser Deus e não um ídolo é porque ele não faz o que a gente quer. Ele faz aquilo que ele quer. E para concluir, queridos, eu vou simplesmente ler uma parte que ainda está no livro de João, nesse capítulo 12, versículo 23. Diante de tudo isso que foi exposto, a respeito do Domingo de Ramos, a respeito da profecia de Zacarias 9:9, a respeito dos elementos do reino de Deus, Jesus continua e chega para as pessoas. No versículo 23 em diante, ele diz assim: e Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, observa, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, em outras versões fala, aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E é com essa palavra, queridos, que eu gostaria de encerrar esse tempo de reflexão, chamando a sua atenção que nós, independente do que aconteça, o rumo da nossa vida está garantido. Que nós temos a eternidade toda para ser feliz. Que esse capítulo que nós estamos vivendo agora não é o fim de todas as coisas. Que nós pertencemos a um reino eterno, mas não apenas como participantes qualquer, mas nós somos amigos do próprio Rei. E eu gostaria de orar por você nesse momento. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Pai. Quero te louvar por essa palavra. Quero te louvar, Jesus, porque você encarnou a profecia de Zacarias 9. E você, Deus, nos ensina o que significa o teu reino. Que a gente não vai expandir o teu reino com as armas humanas, mas sim com as estratégias e os princípios do céu. E eu oro, Deus, para que nós, como igreja, possamos estar cada vez mais cientes da tua vontade, para que a gente possa discernir os tempos, para que a gente possa compreender as estratégias que nós temos, os recursos que o Senhor já tem nos dado e em qual lado nós estamos. Nós estamos no lado, Deus, dos vencedores. Nós estamos no lado vitorioso. Mas a nossa vitória não é conforme o mundo. A nossa vitória é conforme o Senhor determina, e é uma vitória eterna. Eu peço, oro, Deus, nesse momento, que o Senhor coloque no coração
de cada um, Pai. Ajude-nos, Deus, a dar uma resposta ousada, corajosa, para sermos instrumentos do Teu reino, para vermos, Pai, o cumprimento dessa profecia nos nossos dias, onde quer que nós estejamos. Derrama, Senhor, Tua graça sobre nós, sobre aqueles que precisam nesse momento, que o Senhor, Deus, faça nova todas as coisas e nos use para a Tua glória e Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. E eu penso que nós só podemos responder assim, né? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Em nome de Jesus, que essa possa ser a resposta de cada um de nós, aonde quer que estejamos. Que a vontade de Deus se cumpra através da minha vida e da tua vida. E que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a doce comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com você, com sua família, e que seja sobre toda a terra, onde cada canto e recanto, com o povo de Deus espalhado, e que também esta graça alcance aqueles que ainda não o conhecem, e que nós possamos ser esse canal, em nome de Jesus. Amém.